E aí, meu oitavo ano, bom dia! Espero que todo mundo esteja bem, né? Essa semana vamos retomar alguns assuntos, uma semana de revisão. Então, a gente vai revisar aí alguns temas que foram dados. Foram muitos, então, obviamente, não tem como a gente revisar todos eles. Então, eu selecionei aí alguns que eu considero importantes, não que os outros não sejam, mas os que eu vou falar hoje são aqueles temas que podem ter gerado alguma dúvida, né, no aluno. Então, o momento é agora. Vamos aproveitar para entender melhor aí sobre algumas questões, ok, gente? Então, aproveitem que a gente está retomando esses assuntos e se ficou ainda alguma dúvida, ou seja, o aluno não tenha entendido sobre o que foi falado, hoje é o momento. Hoje, sexta-feira, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre sujeito e predicado, termos acessórios da oração e concordância nominal, tá? E aí, na sexta-feira, que é um tempinho só de aula, a gente fala aí sobre os verbos de uma forma geral, tá bom, gente? Então, vamos começar por sujeito e predicado, ok? Lembrando que o sujeito e o predicado são termos essenciais de uma oração. E aí, o que é uma oração? Porque tem muita gente que não lembra, né? Então, oração é aquela frase que possui verbo, obrigatoriamente, tá bom? Então, é muito importante lembrar aí desse detalhe, ok? Então, tendo uma oração, nós vamos ter aí dois elementos essenciais, que é o sujeito e o predicado, ok? Sujeito, elemento de quem se fala ou elemento que pratica ou recebe ação, ok? E o predicado é a informação que eu dou sobre esse sujeito, ou seja, a declaração que fazemos sobre esse sujeito, ok? Então, vai ficar muito fácil de vocês identificarem um sujeito ou um predicado se vocês forem ao verbo. Então, fica a dica, gente. Palavra-chave de uma oração, o verbo. Se você quer identificar um elemento ou outro na análise sintática, que é o que nós estamos fazendo aí, né, em relação a esses últimos temas e assuntos dos quais estamos falando, a gente está fazendo análise sintática, ou seja, estamos identificando elementos que formam aí uma oração, ok? Então, quer identificar um elemento? Vai lá no verbo, que provavelmente você vai conseguir chegar a uma resposta, beleza? Mas eu trouxe um videozinho aqui que vai ajudar bastante vocês a lembrarem sobre o assunto. Então, vamos lá. Hoje eu vou explicar o conceito de sujeito, verbo e predicado e como encontrar cada um deles em uma frase. Começando pelo verbo, o verbo é a palavra que exprime uma ação. Quando eu digo Ana gosta de chocolate, a ação é gostar. Identificando a ação, eu encontro o verbo. Mesma coisa em Pedro estava se sentindo mal. A ação é estar. Estar se sentindo mal. Estar é o verbo. Quando eu digo trabalhei ontem, a ação é trabalhar. A gente classifica trabalhei como o verbo da oração. Em choveu durante toda a noite, a ação é chover. Então, choveu é o nosso verbo na oração. E Alice perseguiu o coelho, a ação é perseguir, portanto, o verbo é perseguiu. Já o sujeito é aquele que realiza ou sofre uma ação ou um estado. Nos exemplos, ela gosta de chocolate. Uma dica para encontrar o sujeito da oração é perguntar ao verbo. Nesse caso, o verbo é gosta. E eu pergunto ao verbo, quem gosta de chocolate? E a resposta é ela. Ela é o sujeito da minha oração. Lucas coleciona figurinhas. A ação é colecionar. A pergunta é,
quem coleciona figurinhas? E a resposta é Lucas, e Lucas é o sujeito da minha oração. Em Ana e Pedro trouxeram o bolo. A ação é trazer. Trouxeram o bolo. Quem trouxeram? Ana e Pedro trouxeram. O sujeito da minha oração é Ana e Pedro. Existem também os sujeitos que são classificados como desinenciais. São aqueles que não aparecem na oração, mas pode-se identificar quem é o sujeito por meio do verbo. Por exemplo, trabalhei, a ação é trabalhar. Pergunto ao verbo, quem trabalhei? E a resposta é eu. Eu trabalhei. Eu consigo identificar o sujeito, mesmo que ele não apareça na frase. Isso é um sujeito desinencial. O mesmo acontece na oração vamos à praia. A ação é vamos, o verbo é ir, e eu pergunto quem vamos? E a resposta é nós. Nós vamos. E esse também é um sujeito desinencial. Já o predicado é o que se diz sobre o sujeito. Atenção que o verbo faz parte do predicado. Então, em Mariana foi ao mercado, a ação é ir, o verbo está aqui, foi ao mercado. Para achar o sujeito, se pergunta ao verbo, quem foi ao mercado? Mariana foi ao mercado, então o sujeito é a Mariana. O que se fala sobre a Mariana? Que a Mariana foi ao mercado. Esse é o predicado. No exemplo seguinte, ela comprou cenouras e laranjas. A ação é comprar e eu pergunto quem comprou para encontrar o sujeito. O sujeito é ela. O que se fala sobre ela? Ela comprou cenouras e laranjas. Esse é o meu predicado. Em Carlos acompanhou Mariana até a esquina, o sujeito é Carlos e o que se diz do Carlos? Carlos acompanhou Mariana até a esquina. Tudo isso é o predicado. O mesmo acontece em ele acordou atrasado. Quem acordou atrasado? Ele acordou atrasado. Ele é o sujeito. O que se diz sobre ele? Ele acordou atrasado. Acordou atrasado é o meu predicado. E aí, pessoal, o vídeo ajudou? Com certeza, né? Agora a gente vai falar sobre os termos acessórios da oração, beleza? Então, o termo acessório, como o nome já diz, ele tá ali para acrescentar uma informação. Não são obrigatórios, mas quando colocado na oração, na estrutura, vai ajudar muito na compreensão da informação, tá? Então, quem são os termos acessórios? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Nesse grupo, a gente falou também sobre os vocativos. Então, vamos relembrar eles também, tá bom? Então, começando pelo adjunto adnominal, gente. Como o nome já diz, são aquelas palavras que vêm junto de um nome. E quem é o nome? O substantivo. Então, se a gente relembrar quais são as classes que acompanham o substantivo? Numeral, artigo, adjetivo e pronomes, tá? Então, se você conhece essas 4 classes gramaticais, vocês sabem a adjunta adnominal, ok? E o adjunto adverbial? Ora, é só pensar. Se o adjunto adnominal acompanha o nome, que é o substantivo, o adjunto adverbial vai acompanhar o verbo, acrescentando a ele uma circunstância. Então, não tem erro. O aposto será aquela informação extra, a mais, que eu coloco numa oração, ou melhor, dentro de um período. Eu vou ter a informação principal e eu também terei uma informação secundária. Não é obrigatória, mas vai ajudar muito na compreensão da informação ali daquela frase. Ok, gente? E o vocativo? Lembrando, vocativo, como o nome já diz, é uma invocação, ou seja, é um chamado. Então, são aqueles termos que eu uso para fazer um chamado. Então, quando eu falar, oh, meu Deus, então, meu Deus é o vocativo. Tá bom, gente? Mas
eu trouxe uma surpresa para que vocês não esqueçam nunca mais dos termos acessórios. Então vamos lá, galera! Pelo jeito, a santa mulher do Estevão tem muito trabalho. A santa mulher do Estevão tem muito trabalho. Ah, você disse tudo agora. É verdade, a minha mulher é essencial. Ela é o sujeito. Eu sou apenas um acessório. Não passo de um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. É um acessório na oração. A santa mulher do Estevão tem muito trabalho. Agora, se você quiser saber mais sobre acessórios, olha, por favor, você pergunta diretamente para minha mulher, porque acessório é com ela, né? Ela adora um acessório. Oi, gente. Eu sou mulher do Estevão e acessório é comigo mesmo. Mas antes vamos falar de outros termos de uma oração que vocês já conhecem. Os essenciais e os integrantes. Vocês se lembram, não é? Tem sujeito, tem objeto direto ou indireto, tem predicativo, tem complemento nominal, etc, etc, etc. Por exemplo, na oração, ela é discreta. Ela é o sujeito. É discreta é o predicado. Aqui não tem nenhum acessório. Porque sujeito e predicado é o básico de uma oração. Agora eu posso enriquecer tudo isso com alguns acessórios. Eu posso dizer, por exemplo, ela é a maior discreta do planeta. A maior discreta do planeta é o predicativo do sujeito. Discreta é o núcleo. A maior do planeta é acessório. Acessório é tudo que fica em volta do núcleo dos termos essenciais ou integrantes da oração e dão maior efeito. Os meus acessórios preferidos são os adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais ficam sempre junto de um substantivo, sem nenhum verbo no meio. Quer um exemplo? A linda e esplendorosa moça é chique. O sujeito é a linda e esplendorosa moça. O núcleo desse sujeito é o substantivo moça. Tira o núcleo, sobram a linda e esplendorosa. Sobram os adjuntos adnominais. Sobram os acessórios. Não é bárbaro? Então, pessoal, gostaram da esposa do seu Estevão? Com certeza, né? Nunca mais vocês vão esquecer os termos acessórios. Bem, então, para finalizar, vamos falar sobre concordância nominal. Não tem mistério. Se a gente lembrar lá dos adjuntos adnominais, né, aquelas classes, numeral, pronome, artigo, adjetivo, a gente lembra também que eles acompanham o substantivo. Essa relação precisa respeitar uma concordância. Como assim? Se o substantivo está no singular, todos os elementos, ou seja, todas as palavras que se referem a ele também tem que estar no singular. Se esse substantivo está no feminino, a mesma coisa. Então, o que é a concordância nominal? É a relação entre as palavras que acompanham o substantivo com ele em gênero e número. Lembrando, gênero, eu estou falando de feminino e masculino. E número, eu estou falando de singular e plural. Então, não tem mistério, né? Mas qualquer dúvida, voltem lá na apostila, que temos lá todas as explicações, ou podem me perguntar no particular e a gente vai relembrando aí algumas regrinhas. Beleza, gente? Beijo grande, vamos às nossas atividades e não esqueçam, né? Passem as perguntas para o caderno e respondam, e no final da aula a gente faz a autocorreção, ok? Tchau, tchau!